Renata Paixão, médica especialista em reprodução assistida, e hoje a gente vai falar sobre a fase final na jornada da fertilização in vitro. Então, é o tão esperado momento da transferência embrionária, que sem dúvidas é a fase mais aguardada pelo casal. Mas antes do grande dia, a gente costuma realizar uma simulação, que é o teste de transferência. Então, nesse teste, a gente avalia o trajeto que o catéter vai percorrer até chegar ao local exato onde a gente injeta, onde a gente coloca o embrião. E a gente vai observar se existe alguma tortuosidade, algum estreitamento ou alguma obstrução nesse percurso. Poucas vezes a gente verifica alguma alteração, mas quando a gente verifica, a gente tem tempo de indicar uma correção, que geralmente é feita através de uma esteroscopia, certo? Isso faz com que a gente evite surpresas desagradáveis no dia mesmo da transferência. A gente pode transferir o embrião a fresco no próprio ciclo da estimulação, ou a gente pode congelar o embrião, finalizando o ciclo de estimulação, e transferi-lo num próximo momento. Aqui na Rede Geare, a gente vem costumando realizar o frisol, que é uma técnica que opta pelo congelamento de todos os embriões obtidos em um ciclo de fertilização. Então, a transferência, ela ocorre no momento oportuno, no momento seguinte, e dessa forma a gente vem conseguindo reduzir drasticamente os riscos de síndrome da hiperestimulação ovariana, além de impedir a ação indesejada que os níveis suprafisiológicos de estradiol acarretam ao endométrio e também permitem que o embrião seja analisado geneticamente antes da sua implantação. Então, todas essas são as vantagens de se realizar o frisol, certo? Antes da gente transferir, a gente também precisa definir quantos embriões a gente vai colocar. Então, por lei, existe um limite máximo para colocar de acordo com a idade da mulher. Essas regras mudaram recentemente, mas atualmente mulheres de até 37 anos podem botar no máximo 2 embriões e mulheres acima dos 37 anos, no máximo 3 embriões. Para aqueles embriões que foram estudados e são já sabidamente geneticamente normais, independente da idade da mulher, a gente só pode transferir no máximo 2 embriões. Naqueles casos em que foi feita uma ovorecepção, vale a idade da mulher doadora no momento que aquele óvulo foi captado, para que a gente defina quantos embriões podem ser colocados. Então, definindo o número de embriões a serem transferidos, a gente vai precisar agora escolher qual é a forma que a gente vai preparar esse endométrio. Então, eu posso preparar esse endométrio através de um ciclo natural, que ele é ideal para as mulheres que menstruam regularmente. Por quê? Porque elas produzem os seus próprios hormônios de forma endógena e a gente assim consegue programar a sua transferência. O próprio corpo da mulher prepara o endométrio na medida que o folículo ele vai crescendo naturalmente, certo? A gente só vai precisar definir o exato momento da ovulação e por conta disso a gente tem uma possibilidade maior de cancelamento, certo? Ele pode ser, quando a gente faz essa transferência em ciclo natural, 100% natural, pode ser natural modificado, quando a gente utiliza alguma medicação para deflagrar a ovulação, ou a gente pode fazer qualquer uma dessas duas possibilidades, desde que também a gente acrescente uma progesterona. Então, essas são as modalidades de transferência de ciclo natural. Quando a gente pensa na outra possibilidade, seria preparar o endométrio num ciclo artificial. Ele é recomendado para aquelas mulheres que já apresentam ciclos irregulares ou mesmo naquelas que já são menopausadas. Nele, a gente fornece as medicações de forma exógena. A gente tem uma flexibilidade maior na programação e a gente costuma ter taxas de cancelamento menores, certo? A gente pode administrar essas medicações que seriam os estrogênios e a progesterona de formas diferentes. Eu posso usar o estrogênio tanto na forma via oral como na forma transdérmica e não tem diferença nos resultados, elas são todas possíveis, todas são seguras e em média a gente usa a medicação por entre 10 e 32 dias, idealmente entre 10 e 19 dias, para aí sim a gente começar a associar a progesterona,
certo? A progesterona, sim, a gente tem dados conflitantes sobre qual seria a melhor via de administração, a gente não tem um consenso, mas sabe-se que, no geral, a gente termina usando preferencialmente a via vaginal, mas existe também a via oral e a via intramuscular. A gente também pode combinar uma via com a outra. Também tem estudos que mostram essa possibilidade com bons resultados. Quanto mais alta for uma progesterona logo depois da transferência, maiores vão ser as chances de sucesso. Mas a gente ainda não tem esse ponto de corte de forma assim consensual dentro dos trabalhos acadêmicos, mas é sim, quanto melhor a progesterona, melhores as chances de sucesso. É importante que vocês saibam que, independente da forma como a gente vai preparar esse endométrio, ambos têm bons resultados e ambos precisam, em média, de 120 horas de exposição endometrial à progesterona para que a gente coloque o embriãozinho lá dentro. Então, esse é um númerozinho que geralmente não se modifica, nem num ciclo natural, nem num ciclo artificial, certo? Falando da transferência em si, ela é um procedimento pouco invasivo, simples, mas ela exige uma experiência e uma delicadeza para que a gente leve esse embrião até o interior da cavidade uterina, sem promover naquela mulher cólica ou trauma endometrial. Se eu for fazer um passo a passo, a gente tem que entender que a transferência não precisa que a paciente esteja de jejum, mas ela tem que chegar de bexiga cheia para esse procedimento. Então, diferentemente do que acontece para a punção, onde a gente orienta e reforça que a paciente esvazie bem a sua bexiga, na transferência eu preciso que a bexiga esteja um pouco repleta para que ela sirva de janela para a realização da ultrassonografia e também para que ela retifique um pouco o útero e dessa forma facilite a passagem do catéter, torne essa passagem mais fácil, certo? Então, com a bexiga cheia, a paciente entra na sala de transferência e vai conversar com os nossos embriologistas e ele vai fornecer informações sobre o seu embrião, como é que esse embrião está depois de ser descongelado, certo? Na sala de transferência, a paciente é colocada em posição ginecológica, a nossa enfermeira vai introduzir um aparelhinho de espéculo e vai fazer uma limpeza vaginal com soro e depois com meio de cultura. Vai avaliar se existe muco, se esse muco vai precisar ser aspirado e aí sim o médico ele introduz a camisa do catéter de transferência até o orifício cervical interno e nesse momento o embriologista vai carregar os embriões na pontinha da parte interna do catéter. Entrega ao médico e essa parte interna do catéter ela é introduzida de forma delicada, tá? Até chegar ao centro da cavidade uterina, onde o médico vai pressionar o êmbolo da seringa de forma lenta e cuidadosa. Então, é um procedimento extremamente delicado e todo o conjunto, ou seja, a porção externa e a interna desse catéter vai ter que ser retirado de forma cautelosa e entregue ao embriologista, que deverá confirmar a ausência dos embriões no catéter. Aí sim, a gente retira o espéculo e orienta que a paciente pode voltar às suas atividades habituais, certo? O teste de gravidez, ele é solicitado e deve ser colhido 12 dias depois da transferência. Sendo positivo, ele é repetido com 48 horas para a gente ver se esse beta está subindo de forma satisfatória e a gente pede que as pacientes mantenham todas as medicações iniciadas até 12 semanas de gravidez. Então, dessa forma, a gente acaba essa longa jornada da fertilização in vitro. Eu espero ter esclarecido algumas das dúvidas de vocês e torço imensamente para que todas as pacientes concluam essa jornada com um beta positivo, com seu sonho realizado, com seu bebê em casa. Um beijo bem grande.